Essa é uma apresentação feita pelo Prezi. Vou mostrar para vocês como ela faz, os efeitos que ela tem com o login, com o e-mail institucional, que é aquele que é disponível pela Secretaria Digital. Nós vamos estar falando sobre ângulos, de ângulos a retas paralelas cortadas por uma transversais. É um conteúdo que vem desde o 4º ano até o 9º ano. Você pode ver que ele tem um zoom. Polígonos. O que são polígonos? A palavra polígono, você divide ela em duas partes. Poli é de vários, né? Vários lados, vários ângulos. E ela tem duas formas: convexa e não convexa, tá? Os regulares são aqueles que exatamente todos os lados e todos os ângulos são iguais, tá? E eles recebem o nome conforme a quantidade de lados. Então, como eu estava falando, tá vendo? O polígono, ele recebe o seu nome conforme o número de lados e conforme o número de... E aí, a gente já pode ver, por isso que é quadriláteros. Aí, a gente vai ver os principais polígonos. Bom, se eu tiver 3 lados, são 3 ângulos, então eu chamo de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 4 lados, 4 ângulos. O quadrado, ele é o único quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O retângulo, ele só tem os ângulos iguais, mas seus lados são paralelos iguais de 2 a 2. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Agora, a gente vai sempre pôr assim, ó. 5, você sempre vai pensar, pentacampeão. Tira o campeão, põe o pentágono. Tá? O gono é de lados. Heptágono é a mesma coisa. Quem ganhou 7 vezes. Você põe heptá e gono de lados. Os mais usados, que a gente tem mais como usados, né, no nosso cotidiano, é até o hexágono, né? Dificilmente a gente vê o octógono, o eneágono, que é 9 lados, decágono, que é 10 lados, 11 lados, que é o decágono. Também tem o 12 lados, que é dodecaeno, tá? 15 lados, que é pentatecágono, e 20 lados, que é o icosaedro. O 15 lados quase a gente não vê. O que é um polígono convexo? É um polígono que ele é totalmente fechado, ó. Você vai ver, ele não tem nenhuma abertura. Ó, ele tá todo fechadinho. Vocês podem reparar, ó. Isso aqui ele tá falando que os ângulos, eles têm a mesma medida, por isso que é usada a mesma letra. Então, ângulos iguais, eu uso o mesmo desenho, ó. Você vai que é o mesmo desenho, só tem um risquinho e a mesma letra. Se eu chamar de A, eu vou chamar de A todos. Se eu chamar de B, eu chamo de B todos. Se eu pôr um risquinho, eu ponho um risquinho em todos. Esse é um hexágono. Hexágono, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente conta assim mesmo. Conta
os vértices. O que é um polígono não convexo? É essa figura que vocês estão vendo agora, tá? É uma figura que ela é fechada, você tá vendo que não tem nada aberto, mas ela tem um pico. E onde eu pego um ponto aqui, outra aqui, e passo uma reta nele. Esse é o não convexo. Esse cara é um heptágono. Como eu sei? Eu conto de novo todos os vértices, ó. Vamos começar aqui do A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso que a gente chama de heptágono. Agora, nós vamos para o próximo slide. Ângulo. O que é um ângulo? Toda vez que você tiver duas... Gente, semi-reta nada mais é que uma parte da reta. A gente chama de semi-reta porque a reta ela é infinita. Ela tem vários pontos. Tá? Então, quando a gente une duas semi-retas, é só para falar que é uma parte da reta. Semi-reta é só isso, porque a reta, como disse, ela é infinita. Eu uno duas semi-retas e elas possuem um ponto chamado origem. Que é vértice, é aquele Vzinho, tá? É onde se forma o ângulo. Conforme a abertura, eles recebem nomes diferentes. E agora nós vamos estar dando uma olhadinha nos nomes. Eu tenho que vir aqui, ó, para ver os nomes, eu venho reduzir o zoom. Ângulo agudo. O que a gente pode chamar de ângulo agudo? Eu venho aqui, ó, para aumentar para vocês, ó. Chamamos de ângulo agudo quando a sua abertura em grau for menor que 90, tá? Vou corrigir. Como você pode ver? Você pode usar o braço. Aqui ele usou a questão da axila. Se você tiver um braço mais fechadinho, é um ângulo agudo. Mas vocês podem usar também o antebraço. Quanto mais fechadinho, o ângulo agudo. Tá? Ele não pode fazer um L. 90 graus é um L, tá? Então, o ângulo agudo é tudo. Eu vou mostrar agora. Isso aqui é usando o corpo, onde a gente. Representação geométrica. Tá vendo? Ele não pode prolongar aqui e fazer um L, ficar reto. Uma parede, uma quina de parede. Se for uma quina de parede, é 90 graus. Se for menor que a quina de parede, que é nesse caso, eu tenho um ângulo agudo. E a gente pode usar os relógios. Gente, o relógio analógico é a melhor apresentação de todos os ângulos, porque ele tem 360 graus, tá? Então, eu consigo transformar horas em graus, né? Para quem não sabia. Opa, faltou aqui. Vamos voltar. Eu não falei do ângulo obtuso para vocês. Agora sim, o que é um ângulo obtuso? É quando essa medida for maior que 90 e menor que 180. Quer dizer, não pode formar um ângulo raso, que é aquela linha horizontal. Quando eu usar o meu corpo, ó, tá vendo que ele abriu mais o braço? Ó? Esse é um ângulo obtuso, ó. Esse também, ó. Ele tá maior que um L, ó, maior que uma quina de parede.
Quando eu quiser vir, eu venho aqui. Peraí que o meu mouse deu uma... Tá vendo? Essa é uma representação que vocês vão ver na matemática. Tá? Eu venho aqui reduzir zoom. E aqui é no relógio. Como vocês veem ele dentro de um relógio. E agora a gente vai ver o último tipo de ângulo, que é o ângulo raso. Que é aquele que faz que as duas semi-retas, ela formam dois ângulos de 90 graus. Que dá o 180. Tá vendo, ó? Se eu dividir a moça ao meio, eu tenho dois ângulos de 90, ó. 90 aqui e 90 aqui. Aí, ó, aqui. Essa é a representação matemática. E essa é no relógio. Fez um ângulo que ficou retinho. Ele ficou totalmente horizontal, totalmente uma reta deitada. É um ângulo de 180. Gente, nós vamos usar muito esse ângulo de 90 graus, que é o L, e esse de 180. Agora que nós vamos usar. Por que eu estou falando muito bem deles? Porque é assim, ó. O ângulo interno do polígono é aquele de dentro, tá? Aquele ângulo de dentro da figura. E existe uma fórmula para calcular, sendo que a fórmula é assim, ó. N menos 2 dentro do parênteses. Lembre-se que a gente sempre resolve o que está dentro do parênteses para depois, nesse caso, fazer a multiplicação. Tá? É vezes 180 graus. N é o número de lados do polígono. Tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente usa isso na prática. Aqui, ó. A soma dos ângulos internos. Aqui a gente tem um pentágono. Vou mostrar a figura para vocês. O que é um pentágono? Ele tem 5 lados. Tá? Desculpa. Vamos voltar lá. Aí você faz assim, ó. Nós estamos usando a fórmula. Lembra que era N menos 2 vezes 180? Então, N é o número de lados. Se é um pentágono, eu tenho 5 lados. Se eu não lembro como eu faço, eu conto assim, ó. Lembra? É só contar os lados mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que contar todos os lados. Então, no lugar do N, coloco 5. 5 menos 2 dá 180. 5 menos 2 dentro do parênteses, vezes 180. Então, vou resolver primeiro dentro do parênteses. 5 menos 2 igual a 3. 3 vezes 180, 540. Como o polígono é regular, o que é regular mesmo? Todos os lados são iguais. Logo, todos os ângulos também são iguais, ou seja, tem a mesma medida. Eu pego esse 540 e divido pelo número de lados, que dá o 108. Então, cada ângulo tem 108. Tá? Ele quis explicar demais, ficou repetitivo, mas é só isso. Agora a gente vai falar sobre o ângulo externo. O que é um ângulo externo? Quando você não sabe o ângulo interno, você quer descobrir. Você tem uma medida
tá? Dos ângulos, a gente usa muito isso em triângulo. Você sempre tem dois ângulos, ou tem um ângulo e não tem o outro. O que você faz? Você prolonga a reta, tá? O que é prolongar? Tem a figura, tem o vértice. Você vai pegar na mesma inclinação do lado do triângulo, do ângulo que você quer descobrir. Pega a régua e coloca em cima da figura. E você passa o lápis para prolongar a reta. Vocês vão ver que a hora que eu fizer isso, vai dar um ângulo de 180, que é aquele ângulo raso que nós estávamos comentando no início da aula. Esse ângulo 180, eu sei que a soma dos dois ângulos juntos é 180. Ou eu descubro o interno, ou eu descubro o externo, tá? Aqui ele fala que se for regular, ou seja, o que é um polígono regular mesmo? Que todos os ângulos têm a mesma medida, a sua soma sempre vai ser 360. Então, para descobrir, em vez de você ficar desenhando, basta pegar o 360 e dividir pelo número de lados, tá? Então, assim, ó. Aqui eu dei um triângulo equilátero, que para quem esqueceu o que é um triângulo equilátero, é aquele triângulo que todos os lados são iguais, tem a mesma medida. Logo, todos os ângulos são iguais. O triângulo, a soma dos ângulos internos não pode passar de 180, tá? O que eu faço? 180 dividido por 3, porque são 3 ângulos iguais. Então, por isso que ele fala que aí o valor do ângulo interno é igual a 60. O que eu faço para descobrir o externo? Pego os 180 graus menos os 60, que dá 120. Se a gente fizesse que ele falou, que a soma dos ângulos externos sempre é 360, era só pegar o 360 dividido por 3. E também chegaríamos no 120. Eu gosto mais sempre o 180 menos o ângulo interno. Porque eles nunca às vezes dá assim, 180 menos 2x mais 10. Aí você tem que igual a tanto. Ou igual 2x mais 10 igual a 180. Aí você tem que passar o 10 para lá. Aí você vai ficar com 2x é igual 180 menos 10. Aí você vai fazendo a equação de primeiro grau. Mas aí depois eu pego um exercício. Esse aqui que é o ângulo externo, pessoal. Esse amarelinho. Esse é o interno, esse é o externo. Tá? Esse é o prolongamento da reta que eu tava falando. Tá vendo que eles têm a mesma inclinação? Pega a régua, põe aqui em cima do lado desse triângulo e prolonga. E ele fez isso em todos os lados. Retas paralelas. O que é umas retas paralelas? São duas retas distintas. Eu tenho duas retas distintas. E elas só vão ser paralelas quando elas possuírem a mesma inclinação, ou seja, o mesmo ângulo, tá? E elas não podem ter um ponto que as duas passem ao mesmo tempo. Elas têm que ter uma distância uma da outra. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês do que é reta paralelas. Vou primeiro mostrar na geometria. Então, eu vou ter... essa é retas paralelas horizontais.
Essas são verticais e essas são oblíquas. Tá vendo que elas têm um grau de inclinação? Elas podem ser dessa forma ou eu posso virá-la. Tendo grau de inclinação, se chama oblíquas. Aonde você encontra no cotidiano? Na faixa de pedestre. Na cruz, elas só são paralelas assim, ó. Aqui. Essa é paralela a essa. Ela tem a mesma medida. Essa é paralela a essa. Só que a cruz, ela também chama-se concorrente. Por quê? Elas concorrem a um ponto comum, que é o meio da cruz. Então, a gente está falando de paralelismo em relação aos braços. Esse lado é paralelo a esse. Então, ou seja, eles têm a mesma medida. Esse também, ó. Esse lado é paralelo a esse. Eles têm a mesma medida. No prédio. Então, no prédio também, esse lado é paralelo a esse. Então, se eu tenho essa medida também ela é igual. Esse lado é paralelo a esse. Quando a gente faz cálculo de área, isso se chama-se altura e esse se chama comprimento. Vocês estão vendo que forma um L? Então, isso é um ângulo de 90 graus. Essas retas também se chamam perpendiculares, tá? Aqui também, ó, e elas são paralelas de assim e assim, mas elas também são concorrentes, porque ela tem momentos que ela tem um ponto comum. Então, retas transversais. Uma reta é transversal à outra se apenas um ponto em comum. Então, eu tenho duas retas, e elas têm um ponto em comum. Elas passam juntas no mesmo ponto, em algum momento. Agora, a gente vai falar de retas paralelas cortada por uma transversal. E quando eu tenho duas retas paralelas, eu corto elas por uma oblíqua, onde forma aquele ponto comum e a gente tem uns ângulos, tá? Se os ângulos forem da mesma cor, eles são congruentes. A gente já ouviu essa palavra em sala de aula. O que é congruentes? É quando eles têm a mesma medida, tá? Então, eu não preciso ficar calculando duas vezes. Uma representação geométrica na matemática, eles são assim, ó. Lembra que quando tem a mesma cor, eles são congruentes? O que ele tá falando? Essa medida é igual a essa. Aí esse tem um nome comum, um nome bem popular, chama-se OPV. Ângulos oposto pelo vértice. Tá vendo esse ponto? Esse é o ponto comum. Esse é o vértice. Por que eles são opostos? Porque um está do lado do outro. Então, este ângulo é igual a este, tá? Esse ângulo é igual a esse. O que ele tá falando? Que, ó, se eu somar o amarelinho com esse que está em branco, ele vai dar 180. Por quê? Porque ele forma um ângulo raso, ok? Então, faz de conta, eu tenho essa medida e eu quero descobrir essa. O que vocês vão fazer? 180 menos 30. Vamos chutar que isso seja 30. 180 menos 30, então logo esse em branco vai ser 150. Por isso que a gente chama isso de externo,
Tá vendo? Porque ele é a prolongação de um ângulo, de uma vértice. Pera, fiz bobeira. Nós estávamos aqui. Agora eu vou mostrar no cotidiano. Gente, no cotidiano vocês vão ver muito em mapas, tá? Tá vendo? Esse ângulo com esse, ele forma 180. E esse ângulo é igual a esse. Pelo OPV, ângulo oposto pelo vértice. Esse ângulo é igual a esse. Em matemática, os exercícios, eles são desta forma, ó. Tá vendo? Eu tenho assim, ó. 2x menos 30 graus. O que eu posso fazer? Prolonga aqui. Eu tenho 180. Então, eu pego 2x menos 30 graus é igual a 180. Passo 30 para lá. Se ele tá negativo, ele vai positivo. Então, você vai ficar 2x é igual a 180 mais 30. Então, 180 mais 30 dá 210, né? Isso. Então, vou pegar 2x é igual a 210 dividido... 2x é igual a 210. Eu não quero 2x, eu quero um x só. Se tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a 210 dividido por 2. Tá? Vai dar 150. Não, perdão. 210 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Abaixa o 1. Não tem como. Abaixa o 0. Mas eu tenho que registrar, tá? Então, é 105. Não esquece de registrar, senão vocês vão ficar com 15 graus. E 15 graus não vai dar 210, né? E aqui eu faço da mesma forma. 3x mais 120, prolongo, eu faço uma semicircunferência. Então, eu tenho, somando esses dois juntos, eu tenho 180. Então, eu faço assim, ó. 3x mais 120, mais 20 é igual a 180. Se tá positivo, passa pro outro lado, negativo. Então, você vai ficar com 3x é igual a 180 menos 20. 3x é igual a 60. Eu não quero 3x. Se tá multiplicando, passa dividindo. Então, vocês vão ficar com x é igual a 160 dividido por 3. 1 não dá, mas o 16 dá. 16 dividido por 3, o mais próximo é o 5. Que dá 15. Então, você vai pôr 16 menos 15, sobra 1. Abaixa o 0. Nesse caso, não precisa registrar, porque eu não... O 1 que era sobra. Ok? Então, por enquanto, a gente só tem um 5. Abaixou o 0, ficou 10. 10 dividido por 3, o mais próximo é 3, que é 9. Então, ponho 3. Vai sobrar 1. Aí, vocês vão colocar uma vírgula. Aí, vai dar 10. Aí, o mais próximo é o 3 de novo, que é o 9. Vocês viram que isso vai dar uma conta finita? Vai dar 13,33 pontinhos. Não tem importância, tá? Como 33 é menor que 60, aí o ângulo ele é igual a hora. Se passar de 60 minutos ou 60 segundos, eu tenho que transformar em grau. Então, se fosse assim, 13,65.
eu teria que tirar 60, eu ia virar 14, 0,5. E só faço essa mudança se passar de 60. E a última. Quais são os ângulos formados pelas retas paralelas, cortadas por transversais? Como eles se chamam? Pessoal, a gente não usa muito esses nomes alternos, internos, colaterais alternos, colaterais externos, tá? Eu só quero que vocês pensem nisso, ó. Esse azul é igual a esse. Então, eles têm a mesma medida. O laranja é igual ao laranja. Então, 3 é igual a 1. Eles têm a mesma medida. A soma de 3 com 2, gente, eu tô falando do ângulo, não a soma dos números, tá? Esse ângulo com este ângulo, como eles formam uma semi-reta, olha lá, ó, eles formam uma meia circunferência, a soma dos dois é 180. Se eu tiver uma circunferência inteira, que é igual aqui, neste caso, eu tenho 360 graus. Como esses dois são iguais, eu vou ter assim, ó, 2x mais 2y é igual a 360 graus. E x mais y é igual a 180. Então, dá para mim fazer um sistema de equação, né, de duas variáveis. Lembra aquelas brincadeirinhas que a gente faz? Esquece do x e do y. Vou falar assim, ó. Aqui nesse caso, ó, eu tenho uma banana mais uma melancia que vale 180. E depois, no outro caso, eu tenho duas bananas mais duas melancias que vale 360 graus. Qual é o valor da banana e qual é o valor da melancia? É isso que é o sistema de equação do primeiro grau. Tá? O que vocês podem fazer? Eu faria mais simples. Eu falaria que x, ou a banana, é igual a 180 menos a melancia. Aí não tem na linha de baixo, que é duas bananas mais duas melancias, igual a 360. No lugar da banana, eu ia colocar isso, né? Que 180 menos melancia mais duas melancias é igual a 360 graus. Agora eu somo melancia com melancia. Então, se eu tenho duas melancia menos uma melancia, vai dar melancia. 180 graus não tá positivo, ele passa negativo. Tá? Gente, mas sempre vocês não ficam doidos, que eu só queria dar uma revisãozinha, mas sempre vocês vão ter um desses valores. Você só tem que lembrar que